Bem, vamos para as considerações finais do nosso curso. E nesse treinamento você aprendeu uma série de coisas, né? Inclusive essa parte de tratamento de imagem, de ajuste de cores. Aprendeu que o ideal é você fazer retoques, mas manter a naturalidade, né? Por exemplo, aqui nessa imagem, forçou um pouquinho a barra. E já que forçou, poderia ter deixado assim, né? Pinta o cabelo também. Você aprendeu a fazer isso com o pincel, lembra? Aprendeu também a trabalhar com fotomontagem, aí vai depender da escolha das imagens, do processo de seleção e da sua criatividade. E essas montagens, elas podem ser simples, mas com criatividade você consegue resultados assim espetaculares, né? Por exemplo, eu acho essa imagem incrível, surreal e simples. Uma criança, um prédio, um céu, um barquinho de papel. Até rimou, né? Temos montagens que são planejadas, mas na minha opinião às vezes não são bem executadas. Então você tira essa foto e monta. Legal, o recorte do corpo está ótimo. Aí você percebe que o cabelo aqui foi ignorado para não ter trabalho. E alguns erros assim que eu comentei com vocês, tipo, o fundo está muito ruim, o par de asas, né, jamais irá sustentar um corpo desse tamanho. Então, essas asas deveriam ser maiores. Então, se você quer viajar, pense, planeje. E outros tipos de montagem, né? Isso aqui é até de um banco de imagens, que é um monte de coisas e você não sabe qual é o objetivo. Ah, você quer fazer? Presta atenção aqui, ó. Se você usou o carro com vidro, lá o fundo teria que estar aparecendo. Então os detalhes é que fazem da montagem ser melhor ou pior, enfim. Agora vamos falar um pouquinho sobre tipos de arquivo. Quando nós montamos a capa da revista Época, nós trabalhamos com texto. Então, quando eu faço esse tipo de trabalho, eu salvo no formato PSD. Por quê? Porque esse tipo de arquivo, ele pode ter correção. Por exemplo, eu posso ter que mudar esse título, posso mudar o alinhamento, eu posso fazer uma série de coisas. E no caso aqui da revista, né, precisa passar pela aprovação de alguém. Vamos supor que eu mande esse arquivo para você. E eu trabalhei aqui com a fonte Helvética, né? Então, se eu clicar aqui, eu percebo que foi usada a fonte Helvética New Bold. Se eu clicar lá nas pequenas chamadas, também usei a mesma fonte. Legal. Te envio o arquivo PSD. Quando você abrir, se você não tiver a fonte Helvética instalada, ele vai dar erro de fonte. Então, presta atenção nisso. Ah, qual seria a solução? A solução é você enviar as fontes também. Agora, aqui no Photoshop, eu trabalhei o texto. Se eu quiser, eu posso rasterizar esse texto. É uma decisão importante. Quando você rasteriza o texto, ele deixa de ser uma camada de texto. Ele não vai ter mais a edição. Ele virou uma imagem. Então tome cuidado com isso. Vou dar um Ctrl Z. Então você tem que pensar nisso em texto quando for salvar o arquivo PSD, principalmente se você for enviar para alguém. Tranquilo? Maravilha. E aqui vamos supor que eu tenha finalizado o meu arquivo. Aí eu vou juntar todas as camadas e aí não tem mais texto. É só imagem. Tranquilo? Vou dar um Ctrl Z aqui. Arquivo, salvar como.
capa. Quando eu vou salvar um arquivo PSD, eu tenho aqui a opção de camadas. Se eu desligar as camadas, ele vai juntar tudo. Já falei sobre isso, né? E vou clicar aqui em salvar. Aí ele me pergunta sobre compatibilidade. Isso significa o seguinte, que eu posso abrir em qualquer versão do Photoshop. Vou dar um OK e pronto. Salvei meu arquivo. Não, eu quero publicar essa imagem. Então eu tenho que vir no camada, achatar imagem, arquivo, salvar como. E aí, qual formato que eu utilizo? Por exemplo, se eu quiser colocar isso no InDesign, se eu quiser colocar isso no Illustrator, ou se eu simplesmente quiser mandar imprimir. Hoje, o formato mais usado é o JPG. E aí eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, com a resolução do arquivo, que tem que estar em 300 dpi, com o sistema de cor, que está em CMYK, dá uma olhada aqui, e vou salvar. Aí aparece essa pequena tela. Aqui eu tenho, quanto maior a compactação, melhor a qualidade. Aí se eu vou diminuindo, aqui não é perceptível, mas você vai perdendo qualidade no arquivo. Então se for para a área gráfica, mantenha aqui, ó, máximo. E a linha de base, padrão. Por quê? Dessa forma, você vai reter todas as características do teu arquivo JPG. Ok. Muito bem. Agora eu quero salvar esse arquivo para publicar no site da revista Época. E aí eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Primeiro, aqui em tamanho de imagem, lembra que a gente fez em 150 para ficar pequeno? Se for para site, ó, 72. E aí eu preciso planejar qual o tamanho que eu vou usar. Então vamos supor, vamos mudar aqui para pixel, né, porque o web é pixel. Eu quero que tenha 300 pixels de largura. Dou OK. Vamos dar uma ampliada aqui. Pronto, está 100%. E aí, eu tenho que mudar também o modo da cor. Se eu criar a capa em CMYK, eu tenho que mudar para RGB. E aí vou salvar também. Salvar como? Vou chamar de capinha. Salvar. Aqui eu posso reduzir essa taxa. Por exemplo, eu gosto de trabalhar de 8 a 10. Vou colocar 8. E aqui você tem que ligar essa opção, linha de base otimizada. Por quê? Ele vai fazer uma seleção de cores para deixar o arquivo menor. Mas note, eu não estou perdendo qualidade, porque isso vai ser projetado na tela. Dou OK, e aí eu salvo o meu arquivo para a web. Eu costumo dizer sempre o seguinte, planeje, crie um layout, defina o tamanho da imagem. Esse negócio de fazer uma imagem grande e ficar espremendo a imagem para ela se adequar a um espaço, você acaba deixando uma imagem muito grande e isso vai te custar memória, vai te custar carga de site, enfim, vai te dar algum trabalho a mais. Só para aproveitar, eu vou aqui no salvar como, colocar a capinha 2. Isso aqui não usa mais, tá? Antigamente a web ela tinha uma carga em fases, né? Quem tem mais idade lembra disso. Então o progressivo ele fazia o carregamento da imagem em fases. Isso acabou, esquece, bola para frente. Fácil? Muito bem. Então a gente viu o PSD, viu o JPG. Aí eu vou abrir o meu arquivo original aqui, que é a capa.
opa, essa aqui. E aí eu quero mandar isso para a gráfica. Aí eu posso, primeiro, achatar a imagem. Está em CMYK? Tá. Vamos supor que está em 300. Eu criei em 150. Arquivo, salvar como. Hoje você pode enviar no formato JPG, mas um dos formatos também que você pode utilizar é o formato EPS. E aí você vai ter uma ótima qualidade na impressão. Ou, deixa eu dar um salvar aqui. Quando você salva um EPS, ó, ele tem a visualização de 1 pixel e ele pode ter de 8, aliás, de 1 bit ou de 8 bits. O que vai acontecer aqui? Antes, deixa eu carregar o InDesign para você ver. Muito bem, um arquivo de 1 bit, ele vai fazer uma projeção da imagem em baixa resolução, mesmo a imagem estando em alta. Então eu vou voltar aqui, arquivo, salvar como, capa, cadê meu EPS? Eu vou colocar aqui 1 bit, salvar 1 bit, ok. Agora eu vou salvar de novo, salvar como, vou mudar aqui para 8 bits, salvar, lógico, mudo aqui para 8 bits, dou ok, e vamos ver qual é essa diferença. Vou criar um arquivo novo qualquer aqui no InDesign, arquivo inserir, vamos lá no buscar o nosso arquivo, TV ensinar, Photoshop, aula 32, aliás, eu salvei na aula 31. Então eu tenho lá, ó, eu não tenho visualização. Capa 1 bit. Eu vou fazer pequeno. Olha a visualização disso. Arquivo, inserir, aliás, deixa eu tirar essa seleção, senão vai cair dentro. Arquivo, inserir, capa 8 bits. Opa! Também não está boa. Por quê? Isso é uma pré-visualização, mas o InDesign, ele é um software fantástico e eu sugiro que você faça o nosso treinamento. Aqui na janela, no menu Exibir, eu tenho desempenho de exibição. Se eu colocar em alta qualidade, as duas imagens vão ficar perfeitas. Então, se amanhã ou depois você receber um arquivo e ele estiver assim, ó, não se preocupa não. Muda a exibição do arquivo que ele está perfeito. Então essa é uma das características do arquivo EPS. Muito bem. Back to Photoshop. Então aqui ficou claro o EPS? Aí eu tenho também arquivo, salvar como. Antigamente usava-se muito para a área gráfica o formato TIFF. Hoje quase ninguém usa. O formato TIFF ele criava um arquivo, que na verdade eram 4 arquivos, né? Cian, magenta, amarelo e preto. E às vezes dava pau em um dos canais de cor, era um Deus nos acuda. Pode esquecer, acredita em mim. E o outro formato que eu quero mostrar para vocês é o PNG, que não está aqui. Por que o PNG não está aqui? Por conta do sistema de cor. O PNG só salva no formato RGB, aliás, no sistema de cor RGB. Então, para mostrar a vantagem de criar um arquivo PNG que não vá para a impressão, eu vou até carregar um software adicional aqui.
que é o PowerPoint. Eu digo que o Photoshop é um software que todo mundo que trabalha com software hoje tem que conhecer pelo menos um pouco do Photoshop. Eu vou fazer um fundo aqui, formatar fundo, vou pegar um gradiente, só escolher uma corzinha mais escura aqui, que aí fica mais legal para você entender. Legal. Muito bem. O pessoal que trabalha com PowerPoint tem dificuldade, às vezes, de trazer imagem, né? E geralmente pega a imagem da web e essas imagens vêm com um fundo. Então, olha que interessante. Se eu inserir, por exemplo, uma das imagens que a gente trabalhou, lembra do logo da Editora Globo, da revista Época, que era um arquivo PNG? Vamos lá, Photoshop, que está também na aula 31. Aqui, ó, vou pegar o logo da revista Época. Olha que legal, ele vem sem fundo. Então, um arquivo PNG, eu posso trabalhar assim. Só que eu salvar em PNG não significa que ele vai ficar sem fundo. O processo funciona assim. Vou voltar lá no Photoshop. Lembra do nosso elefante? Eu vou abrir novamente para você ver o processo. Arquivo, abrir. Banco de imagens. Eu estou deixando isso bem documentado porque isso vai ter uma valia muito grande para qualquer pessoa que queira, né, melhorar a qualidade do seu trabalho, inclusive quem trabalha muito com apresentações. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é eliminar o fundo, isso você já sabe, né? Duplo clique, virou camada zero. Aí, no caso que o elefante é facinho de selecionar, seleciono o fundo branco e deleto. Lembra, a imagem com quadradinho aparecendo significa que ela está transparente. Vamos ver o tamanho dessa imagem. Ó, ela está com, eu ponho em centímetros, 44 de largura. É muito grande. Então lá para o PowerPoint, se você colocar 15, está de bom tamanho. O ideal é você planejar antes, né? Ver o tamanho da imagem que você irá utilizar. Dou OK. Então eu tenho imagem RGB, camada 0, fundo transparente. Arquivo, salvar como. Vamos lá para a nossa aula 32. Como não tem fundo, ele sugere o formato PSD, mas eu quero PNG. Salvar. OK. Aí eu estou aqui no PowerPoint, inserir imagem. Aula 32, elefante. Tá aí, ó. Sem o fundo. Então, usuários de PowerPoint, essa é uma dica legal para vocês. E aproveito e faço o nosso curso aqui na TV Ensinar. Beleza? Ok, gente. Então, eu tenho que ter essas observações na hora de salvar a imagem, escolher resolução correta, sistema de cor correto, tamanho, né? Calcular, planejar, definir o layout para levar a imagem no tamanho necessário. E aí a gente pode brincar com todas essas possibilidades que eu fui apresentando para vocês e que vocês viram no nosso curso. Até aproveite bem o Photoshop, porque é uma ferramenta fantástica e diariamente eu uso pelo menos 4 horas de Photoshop, porque sempre há necessidade de dar um tapinha na imagem, um leve tratamento. É isso aí. E assista o nosso Illustrator, nosso curso de Criação e Design, nosso curso de InDesign.
Conto com você, abraço, até a próxima. Ah, e aguarde os outros cursos de Photoshop, viu? Vai ter ilustração digital, fotomontagens profissionais, enfim, tem muita coisa para você. Até!